Boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. E eu vou ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvores. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Por isso que nós possamos esta noite fazer o que diz a palavra, celebrar com júbilo ao Senhor, servi-lo com alegria. Embora por vezes as circunstâncias da vida não sejam fáceis, mas nós somos dele. Foi ele quem nos criou. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Amém? Aleluia, Senhor Pai, nesta noite, querido Paizinho, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te servir, Senhor, com júbilo, Pai. Senhor, entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos este culto a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Te honrar, Senhor, Te dar graças, Senhor. Porque, Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor, de todo o louvor. Obrigada, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por tudo, Senhor, nós rendemos graças ao Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com toda a força celebrar, dançaremos, gratos por Teu amor. A Tua glória nos faz cantar, por toda a terra se exaltar. Cantaremos glórias a Ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por Te conhecer, não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da Tua misericórdia, ó Deus, Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar.
seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Aleluia! Que nós possamos realmente ser essa geração que dança, que canta e que glorifica o nosso Deus. E que tudo o que tem fôlego louva ao Senhor. Como eu não vejo aqui ninguém que não respira, graças a Deus, por isso todos nós temos fôlego, por isso todos nós vamos louvar ao nosso Deus. Amém? Aleluia! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, com som de trombetas, harpas e tamborins. Louve-o com danças, notas e saltérios. Quero te adorar por tudo aquilo que és.
tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Aleluia, Senhor. Teu nome é santo, Jesus. Aleluia. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu
nossas mãos para Ti, Senhor. E sabemos, Senhor, que Tu vens, Senhor, com Tua graça, Senhor. Por Tua graça e favor, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque Tu, Senhor, nos dás da Tua graça, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós, nesta noite, Senhor, levantamos, Senhor, as nossas mãos, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor. E sabemos, Senhor, que Tu vens até nós, Senhor. Aleluia. Por Tua graça e favor, Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós. Por Tua graça e favor, ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós. Por Tua graça e favor. Aleluia. Aleluia, Paizinho querido. Tu és digno, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. Só para Ti, Senhor. Tu és o grande eu sou. Aleluia. Tu és Deus. Tu és santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Para Ti, Pai. Aleluia, 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 Senhor. Levanta a Tua voz. Não tenhas vergonha. Não tenhas receio. Deus ouve o teu clamor. Aleluia. Senhor, nós Te amamos. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias, honras e louvores, Senhor. Aleluia, Senhor. Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo és Tu, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Só para Ti, Aleluia, Pai, somente para Ti. Aleluia. Aleluia.
seus caminhos são. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Insondáveis seus juízos e seus caminhos são. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis seus juízos e seus caminhos são. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a porque nada mais importa do que estar na tua presença. Não importa, Pai, o que o mundo tenha para oferecer, porque para ti, somente por ti e somente através de ti eu quero ter. Tu és quem abre os caminhos, Tu és quem dá o conhecimento, Tu és, Senhor, quem nos guia, Pai. Por tudo, Pai, nós te damos glória. Por tudo, Pai, te damos glória. Te damos glória, te damos glória, te damos glória, te damos glória, Pai. Somente por ti, Pai, nós temos, Pai, as coisas, não as coisas materiais, Pai, mas o teu amor, Senhor, a tua graça, Pai, a salvação, Senhor, somente através de ti, Senhor, somente, Pai, porque tu deste o teu Filho, Senhor,
damos honras, te damos glórias, Senhor. E te somos gratos, Senhor. Porque se nós nos colocarmos dentro do teu altar, tu nos abres os olhos, Pai. Não os olhos carnais, Senhor, mas os olhos espirituais, Pai. Tu abres os nossos ouvidos, Pai. Tu deixas-nos, Senhor, ouvir, Senhor. Não só o mundo carnal, Pai. Não só aquilo, Senhor, que nós podemos olhar, Senhor, com a carne, Senhor, tocar, Senhor, com as nossas mãos, Pai, carnalmente, Pai, Senhor. Mas com o teu saber, Pai, com o teu conhecer, Senhor, nós podermos ver mais além, Senhor, entender mais além, Pai, entender a dor, entender a felicidade, Senhor, entender o amor, entender, Senhor, até aqueles que não nos amam, Pai, que muito pelo contrário nos odeiam, Senhor. Mas pelo teu saber, Senhor, pelo teu conhecer, Senhor, pelo teu amor, Pai, nós conseguimos mesmo assim, através de ti, Senhor, amar aquele que não nos ama, Pai. E por isso, Pai, nós te somos gratos. Nós te damos honras e glórias, Senhor. Não só porque temos uma casa, Senhor, não só porque temos um trabalho, Pai, mas porque Tu, Senhor, habitas connosco, Senhor. Porque de que importa ter uma casa e um trabalho se Tu não habitas, Senhor, em nós, Pai. Por isso nesta noite, Senhor, nós não Te queremos pedir, Senhor, nós Te queremos dar, Senhor, nesta hora, Pai. Nós Te queremos dar, Senhor, toda a glória, Pai, toda a glória, Senhor, porque toda a glória é para Ti, Senhor. Nada do que eu faço, Senhor, nada no que eu faço eu quero a glória para mim, Senhor, porque se eu faço, Senhor, é porque Tu me deste o fogo, Pai, é porque Tu me deste vida, Senhor, é porque Tu me acompanhas ainda que eu me desvie, Senhor, Tu continuas à minha espera, Senhor, Tu estás ao meu lado, Pai, não só és Tu que me abandonas, Pai, sou eu que me afasto, Senhor. E por isso, Senhor, eu Te quero agradecer, porque a cada um de nós, Senhor, Tu não Te afastas, Senhor, ainda que nós não estejamos bem, Senhor. Por isso Te damos glórias, Pai, por tudo aquilo que Tu fazes na nossa vida, Senhor, por cada peça que Tu moves, Senhor, por cada porta que Tu fechas, porque Tu és o Deus, Senhor, quando as coisas se concretizam do nosso jeito e quando não se concretizam, Pai. Tu és o Deus, Senhor, não importa a circunstância, Pai. E por isso nós Te damos glória, Pai. Nós Te damos glória, Senhor, apesar de não termos nada, Senhor, para Te dar, Senhor. Apesar de não termos nada além de um coração, Senhor. Muitas vezes um coração ferido, Senhor, um coração partido, Pai, mas é um coração, Senhor, que Tu compões, Senhor, é um coração que Tu compões quando nós Te deixamos trabalhar na nossa vida. Por isso que nesta noite nós possamos realmente dar honras e dar glórias ao Pai, que nós possamos dar o nosso coração e deixar que Ele trabalhe, que Ele o molde tal como é possível moldar o barro. Deus quer moldar os nossos corações. Deixa que Deus molde o teu coração. Deixa que Deus transforme. Mesmo que para isso tu tenhas de sentir alguma dor, porque muitas vezes nós ficamos agarrados àquilo que não interessa a Deus. Dá-lhe a glória, dá-lhe a honra. Não importa quem está ao teu lado. Dá-lhe somente a Ele a honra, a glória, porque só Ele é digno dela, só Ele a merece. A Ele
Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali no meu lugar, estava a lembrar daquela passagem em que Moisés, quando subiu ao monte para falar com Deus, para que Deus lhe desse os 10 mandamentos, e ele retornou, passados 40 dias, 40 noites, com as tábuas do testemunho, ou as tábuas da lei, mas viu aquele povo a idolatrar. Ele ausentou-se aquele tempo todo e viu aquele povo a adorar um bezerro de ouro. Ele tornou lá em cima, ele nervoso partiu aquelas tábuas, mas agora ele disse a Deus: agora que partiste aquelas tábuas, tornar a fazer, a escrever as mesmas coisas. Mas Deus disse: olha, vou matar este povo, um povo ingrato, um povo idólatra, um povo obstinado, um povo incrédulo. Mal viu Moisés se ausentar. A ausência de Deus, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A idolatria vem à nossa vida, muitas vezes nós ficamos vazios de Deus. E o que é que entra para além de Deus na nossa vida? Muitas coisas entram, todo tipo de lixo entra na nossa vida em vez da presença de Deus. E nesta noite, saiba que Deus está aqui nesta hora. A Ele a glória, a Ele a honra, toda a glória lhe pertencem. E nós, como vidas que estamos aqui para receber dEle, o Espírito Santo que está aqui nesta noite, na vida de cada um, nós possamos glorificá-lo sempre, eternamente, que a nossa vida encher o nosso coração da presença de Deus, porque a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, e nesta noite eu tenho sido, e Deus tem sentido no meu coração, falar sobre algo da palavra de Deus que muitas vezes ou poucas vezes temos praticado nas nossas vidas. Bem, alguns têm praticado, mas outros têm deixado de lado e têm esfriado, por exemplo, na oração e ao mesmo tempo da oração, o jejum. E nesta noite quero trazer... não vai ser dado todo o estudo, pregação nesta noite, mas vai ser dado em 2 partes, amém? Numa próxima oportunidade vou dar a segunda parte do propósito do jejum, amém? O porquê do jejum? O jejum é uma arma que Deus coloca em nossas mãos e para que Deus faça, mãe, coloca em nossas mãos para quê? Para que nós possamos usá-la com sabedoria. Mãe, porquê? Porque faz parte da palavra de Deus. É algo que vem juntamente com a oração. Já ouviram falar oração e jejum? Às vezes ouvimos o pastor a falar muitas das vezes, olha, vamos orar e jejuar por esse motivo, por esse propósito. Amém, irmãos? Certamente já ouviram que o jejum é bíblico, o jejum é espiritual e bíblico por parte de Deus. E muitas das vezes ficamos, porque é que devemos falar, ou de quando em vez, sobre este assunto, ou sobre este tema, sobre o jejum, aquilo que nós devemos praticar na palavra de Deus, tem que ter uma prática em nossas vidas, porque muitas pessoas pedem muitas vezes oração, o pastor ora por mim, e não é errado, que o pastor ore por ela, mas quando se vai fazer uma campanha na igreja, não se dispõe a orar, não se dispõe a jejuar por essa campanha. E eu nesta noite quero incentivar
a igreja a praticar o jejum e que já praticam a oração, mas também pratiquem o jejum na vida de cada um. Porquê? Porque é bíblico, irmãos, é da palavra de Deus, faz parte daquilo que nós somos ensinados. E nesta noite quero ensinar algo sobre este tema, sobre o jejum. Amém? Portanto, vamos ver, tem um propósito específico. Primeiro, o jejum bíblico é aquele que traz resultado. Quando alguém quer resultados na sua vida, por exemplo, uma cura ou uma libertação na sua vida ou na vida de alguém. Por exemplo, nós vamos jejuar. Ou seja, tem que ser com um propósito, com um motivo. Não é jejuar por jejuar. Agora, hoje apeteceu, vou jejuar. Ou passar fome. Jejuar não é somente passar fome, é muito mais do que isso. É algo muito importante que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o propósito tem propósito específico e não devemos, ou não vamos, por exemplo, como diz que o jejum é um jejum espiritual, devemos orar por coisas ou por motivos espirituais. Por exemplo, a cura. Será que a cura é motivo espiritual, irmãos? É motivo espiritual. Orar pela cura de alguém, orar pela libertação de alguém é algo espiritual. Amém? Por exemplo, cura, livramentos de morte, livramentos de acidentes, também por arrependimento. Amém? É algo espiritual. Este é o jejum espiritual que nós devemos fazer. E nós vamos ver, irmãos, que este jejum, o Jesus Cristo, nosso Salvador, ele exemplificou, ele jejuou para nos dizer que ele também jejuou. Os discípulos jejuaram. Vamos ver que o apóstolo Paulo também jejuou. Os apóstolos também jejuaram. Os outros apóstolos também jejuaram. Para quê? Para exemplificar que o jejum é uma prática na vida do cristão. Amém? E então, e vemos qual é o primeiro conceito de jejum. Primeiro, tem que ter motivos. Não é só por passar fome, ou seja, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. Olha, hoje apeteceu-me jejuar, a Bíblia diz que é para jejuar, eu vou jejuar. Não, irmãos. Nós primeiro tem que ter um propósito, um motivo para jejuar. Por exemplo, alguém na família está a passar necessidade de uma enfermidade. Nós vamos jejuar, irmãos. Pela salvação de alguém, nós vamos jejuar. Tem que ter motivo ou propósito. E o conceito de jejum significa, traz também os tipos. E quais são os tipos de jejum? Primeiro, jejum parcial, jejum total e jejum normal. Eu quero dizer, se às vezes eu estiver errado em alguma coisa, depois os meus companheiros que me corrijam, amém? Alguma coisa? Aquilo que eu aprendi sobre jejum. O que significa jejum parcial? É próprio para fazer mais dias. Por exemplo, nós lembramos que havia uma passagem sobre Daniel. Lembra do jejum de Daniel, que fez um jejum parcial. Fez algo durante aqueles dias, ou seja, ele absteve-se do manjar do rei, da carne, absteve-se do vinho do rei e iniciou um propósito em jejuar. Amém? Jejuar para que Deus lhe desse revelação. E mais à frente, por causa desse jejum, Deus deu-lhe revelação. Está escrito lá em Daniel, do capítulo 6 em diante. Amém? Isso é um jejum parcial. Ou seja, que ou é frutas ou é legumes. Nós podemos, por exemplo, nos abastecer de alguma coisa que muitas das vezes nos controla. Por exemplo, pastor, eu não passo sem tomar um cafezinho. Não há dia que eu passe sem tomar um cafezinho. Amém? E não sou nada sem tomar um café. Eu, como digo café,
digo outras coisas, amém? Por exemplo, de carne, eu não passo sem comer carne, porque eu não sou nada sem comer carne. Outras coisas mais, amém? Sem beber o meu golinho de vinho, sem beber o meu verdinho branco geladinho, amém? Eu não passo, mas jejum é abster-se de coisas que tentam nos controlar, amém? Qual é o jejum normal? O normal foi aquilo que Jesus fez. Eu digo isso porque ele jejuou 40 dias e 40 noites e no final teve fome. Então vieram os anjos e o serviram. Portanto, ele provavelmente, naqueles dias todos, ele bebeu água naquele deserto. A Bíblia não diz, atenção, eu digo provavelmente, amém? Ele bebeu água, certamente, mas ele não comeu nada, não alimento sólido, não comeu nem bebeu. E vieram os anjos e depois no final teve fome. Amém? O jejum normal é você se abster de alimento sólido e ser acompanhado pode beber água. Por exemplo, você vai bebendo líquidos ou água ou outros líquidos quaisquer. Muitas das vezes, irmãos, não adianta. Muitas das vezes, olha, eu quero jejuar. Eu falando do jejum ainda um bocadinho atrás, parcial, pode ser um tempo mais alongado. Um tempo, por exemplo, depende daquele propósito que você colocar, o motivo, o propósito, ponha o motivo de jejum, o tempo de jejum e também o tipo de jejum que você quer fazer. Isso tem que definir com Deus. Amém? Os irmãos estão a entender? E agora temos o jejum total. Total é aquele que você não come nem bebe nada. É próprio para fazer jejum apenas, por exemplo, de um dia, irmãos. Você não aguenta, o seu físico, o seu organismo não aguenta que você faça um jejum total de muitos dias sem comer ou beber nada. Porque certamente vai desfalecer. Houveram 2 homens na Bíblia que fizeram isso. No Antigo Testamento foram Moisés e Elias. E a Bíblia nos dá relato que eles comeram ou beberam alguma coisa. Moisés, porque, irmãos, a glória de Moisés era tanta que ele não precisou de comer ou beber alguma coisa. Amém? E o profeta Elias, que depois dele sair da caverna, ele foi servido pelos anjos, lhe trouxeram comida, está lá em 1 Reis capítulo 19. Vieram os anjos e o alimentaram. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Portanto, irmãos, eles foram os únicos que fizeram jejum total. Amém? Glória a Deus. Então, esse é próprio fazer, ou até algumas horas fazer. Mas convém que seja um jejum, amém? Que seja entregue a Deus. Porque quando fazemos jejum, irmãos, nós estamos a buscar o espiritual de Deus. Estamos a dizer a Deus, olha, Senhor, aquilo ou esse tipo de alimento já não me controla. Já não controla a minha carne. Ou seja, o teu espírito que me controla. É o teu espírito, portanto, eu posso fazer. E estou a dizer ao Senhor que as coisas materiais que não me controlam. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Amém? E quando ele diz, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Quando Jesus diz isso, é para nós buscarmos as coisas espirituais, aquilo que é espiritual. E o jejum é espiritual, é algo que nós possamos nos abster de alguma coisa, daquilo que é carnal, daquilo que tenta controlar a nossa carne, que muitas vezes, irmãos, e os irmãos podem reconhecer nesta noite, que há alimentos que nós não passamos por comer ou por beber, que nós não passamos, ou seja, e é aí, nessa hora que nós buscamos a Deus,
buscamos o jejum espiritual. E agora você tem que escolher o tipo, juntamente com Deus, apresentá-lo diante de Deus e dizer: Senhor, olha, a carne não já me controla, mas é a tua vontade, é o teu Espírito que me controla. Amém? Abra lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas 5, desculpem lá, Gálatas 5, 16. Todos abriram? Gálatas 5, 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, irmãos, se nós somos guiados pelo espírito, a carne já não nos controla. Ou seja, a vontade é de Deus sobre a nossa vida, é do Espírito sobre a nossa vida. Portanto, podemos nos abster de qualquer tipo de alimento ou de qualquer tipo de bebida, porque podemos fazer um jejum, seja ele qual for, irmãos. Ai, pastor, mas eu não posso porque eu tomo medicação e essas coisas todas. Sim, amém. Se você toma esse tipo de medicação, deve ser orientado por Deus, irmão, ter sabedoria. E é claro que você não vai ficar sem comer, sem beber, está a tomar medicação, não pode fazer, simplesmente vai fazer um parcial de poucos dias, ou até de algumas horas, irmãos. Mas, nesse tempo que você estiver a jejuar, ou seja, não vai estar, porque jejum, irmãos, não é você estar a jejuar e a ver televisão todo dia. Jejum não é você estar a jejuar e estar na internet todo dia. Jejum não é você jejuar e ir para o shopping, passear, ver as montras. Não, irmãos. Quando você, no momento, o tempo que estiver a jejuar, medite na palavra de Deus. Ouve ao Senhor, glorifique, ore. Porque o jejum acompanha a oração. No momento em que você especificar o tipo de jejum com Deus, é você e Deus. Diante de Deus, você vai orar por aquele motivo. E certamente não quer dizer que você vai estar o dia todo lá com os seus joelhos dobrados a orar. Não é isso. Medite, procure se for um dia, durante aquele dia todo, estar a meditar na palavra de Deus, fazer as suas coisas, as suas tarefas, mas glorificando a Deus, amém, louvando o nome do Senhor. E certamente vigiando nisso, irmãos, também, porque o inimigo é astuto e muitas das vezes para nos estragar, muitas vezes o jejum, ele tenta-nos, ou seja, arranjar forma para que nós pequemos naquela altura, ou nos distraímos com qualquer coisa, ou fazemos ali um conflito qualquer com um outro membro da família. Porque aí, irmãos, está feito, lá se foi o jejum. A Bíblia para nós orar é jejuar, orar e vigiar. Mas também, quando estamos a jejuar, irmãos, nós possamos vigiarmos nisso. Então, não é só dizer, por exemplo, vamos fazer um jejum. Não. Tem que ter um período específico, um tempo específico, um propósito específico, um motivo específico e um tipo específico. Tem que escolher o tipo que se adapta melhor à sua vida. E o que é o jejum? Como eu já disse, eu vou repetir, é abster daquilo que nos controla. Por exemplo, todos os alimentos que nós já falamos aqui, amém? Muitas das vezes, outra coisa, não devemos colocar o período de tempo como voto. Votar um voto. A Bíblia diz, nós não devemos votar. É a Bíblia quem diz, irmãos. Se nós votarmos,
é melhor, diz assim, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, pastor, então como é que eu devo fazer? Por exemplo, faça como uma meta de um jejum parcial de uma semana. Mas se aconteceu lá alguma coisa, escorregou na casca da banana, como se costuma dizer, você levanta-se, retorna. A sua meta não era uma semana, não foi isso que você falou com Deus numa semana? Então você vai acabar esta semana jejuar. Agora, se você voltasse e não cumprisse, aí estava mais complicado. Mas o que a Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Muitas vezes fazemos um voto disto e daquilo, e chega-se ao fim do voto e não se cumpriu voto nenhum. Pastor, eu fiz um voto uma semana, não sei o quê, eu fiz um voto daquilo outro. Não. Tenha o jejum como meta na sua vida, uma meta do período de tempo. Um dia inteiro, uma semana, as tantas horas, 21 dias, um mês inteiro, aquilo que você falar com Deus, aquilo que você se propor a Deus fazer. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz-nos para nós, porque andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é a concupiscência da carne, irmãos? É o desejo forte que a nossa carne tem. Por exemplo, nós vamos fazer um jejum, mas no entanto chegamos a meio do jejum e não aguentamos. Mas o Espírito lhe dê forças para, quando fizer este jejum, seja qual tipo for, seja com o tempo que for, ele dê forças para chegar ao fim. E com motivo, traga aquele motivo que você orou, traga resultados à sua vida. Amém? Pode levar às vezes muito tempo, mas o processo pode ser longo e demoroso, mas creia, continua a crer que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 5, versículos 16. Bem, Lucas 5, versículo 33 a 35, diz assim: disseram-lhe então eles, porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Aqui eles encostaram Jesus à parede e disseram assim: então como é que será? Os discípulos de João jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam. Sabia disso, que os fariseus também jejuavam? Jejuam 2 vezes por semana, ou jejuavam 2 vezes por semana. Mas os teus só comem e bebem e mais nada. Os outros é que têm que jejuar. Amém? Próximo versículo, 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Amém? E ele respondeu-lhes, como sempre, como o grande sábio que Jesus é e continua a ser. E ele lhes disse: podeis vós jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Ou seja, quando nós vamos a uma boda de um casamento, é impossível jejuar, amém, irmãos? Com todas aquelas comidas e bebidas, aqueles filé mignons, é impossível mesmo. Não marque para esse dia nenhum jejum, ok? Porque certamente não vai conseguir. Mas ele diz:
será que eles podem, enquanto o esposo... Quem era o esposo aqui, irmãos? Era Jesus. E no versículo 35 diz assim: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Ou seja, dias virão, pois que o esposo lhe será tirado. Ou seja, enquanto eles estão comigo, ele estava a responder desta forma: enquanto eles estão comigo, eles estão a viver o espiritual, o sobrenatural. Eles não precisam de jejuar, mas dias virão em que eu serei tirado. E nós vemos que Jesus foi tirado ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Foi. Ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, foi para Deus, para seu Pai, e vai mandar o Consolador que está aqui até os dias de hoje, dentro de mim e dentro de você. Amém? Então ele foi tirado, e então naqueles dias jejuarão. E ele estava a falar nos dias de hoje, para que nós jejuássemos, tirássemos um período de tempo para jejuar, para abster-nos daquilo que muitas vezes nos controla, ou tenta controlar. O que é que controla a sua vida nesta noite? Amém? O que é que será que controla, que você muitas vezes quer começar e não consegue? Jejuar. Será isso, será aquilo? Deus fala consigo nesta noite e lhe disse, realmente lhe dá forças para fazer. E nesta noite eu quero incentivar cada irmão, cada irmã a ter essa prática na sua vida, amém? Que é o jejum espiritual e bíblico da parte de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, muitas das vezes, devemos nos abster daquilo que nos controla. E muitas das vezes o jejum mostra que as coisas espirituais têm mais importância que qualquer outra coisa. O jejum não é só para passar fome, é algo em que nós nos abstemos de alguma coisa para mostrar que aquilo que está na nossa vida, que é espiritual, que é mais importante do que as coisas materiais. Muitas vezes damos valor, ou sempre valor às coisas materiais. Damos sempre valor, irmãos, no mundo lá fora. Quando estamos lá fora, há sempre valor àquilo que é material, mas muito mais importante é aquilo que é espiritual. É aquilo, irmãos, que é eterno, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que, como diz na palavra de Deus, que Deus deu e Deus tomou. Amém? Deus deu a nossa alma, que é uma alma imortal, ela dura para sempre, mas não é aqui na terra. Ela, por um período de tempo, ela fica aqui na terra, mas Deus vai tomar a nossa alma de volta, irmãos. Seja quanto tempo passar, mas ela certamente irá para Deus ou para o inferno. Depende a escolha que nós fizermos aqui nesta terra. Quando o nosso coração, nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, irmãos, nós aceitamos a vida eterna e dizemos: Senhor, estou pronto para te receber na minha vida. E o que quero dizer com isso? As coisas mais importantes são as coisas espirituais, não as materiais, porque elas perecem, elas são passageiras. Amanhã a nossa vida, irmãos, é como diz o apóstolo Tiago, é como uma moinha que o vento espalha. Um dia ela estava verde, verdejante, uma planta, mas depois veio o sol e murchou. E a nossa vida é assim carnal, aqui nesta terra. Portanto, nós devemos refletir muito bem aquilo que fazemos, aquilo que andamos a fazer e aquilo a quem pertence, aquele a quem nós pertencemos, irmãos. Devemos refletir e tentar mudar o nosso coração, deixar que a carnalidade venha à nossa vida, deixar os desígnios muitas vezes da carne, que são os desejos da carne, que são a ganância, muitas das vezes a soberba da vida, das coisas materiais, e muitas das vezes com aquilo esquecemos que existe Deus, esquecemos que existe a salvação no céu, irmãos. Existe alguém que está à espera que nós nos arrependemos. E
jejum é para isto, para trazer arrependimento na nossa vida. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos reconhecer algo, nós jejuamos. E com o Espírito Santo fala mais forte à nossa vida, para que nós arrependamos daquilo que temos feito, que temos na nossa vida material ou física. Amém? Glória a Deus. Então, um jejum é uma prática instituída pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, nós vemos quando ele foi para o deserto, foi Jesus que instituiu, quer dizer, não é uma ordenança. Não se conhecem ordenanças nem ordens diretas do jejum. Portanto, tem lá em Levítico, tem um livro de Levítico que fala do dia da expiação, em que os judeus, o povo de Deus, antigamente, jejuavam um dia e se humilhavam perante Deus. Mas isto é no Velho Testamento, irmãos. Era a antiga lei. Hoje, Jesus não diz assim, é obrigatório jejuar, é isto, não. Jesus deu o exemplo e jejuou esses 40 dias e 40 noites. Para quê, irmãos? Para que ele jejuou? Para que ele começasse o seu ministério a ser fortalecido naquela hora. Para que ele começasse a obra do ministério, que era salvar os perdidos, que era pregar as boas novas do Evangelho, as Escrituras, que era para libertar os cativos dos oprimidos do diabo, irmãos. Ele precisou de estar um tempo com Deus em jejum e oração para que Deus lhe desse força e fortalecesse para a obra do ministério. Assim é o jejum, ou deve ser na nossa vida, para fortalecer a nossa vida, para aqueles irmãos que têm um chamado, principalmente que querem pregar a palavra de Deus, que estão a liderar alguma coisa, alguma área, irmãos. Aqueles não é quase que uma obrigação de jejuarem por esse motivo, irmãos, de terem um período com Deus de jejum. E eu sei que alguns têm, e glória a Deus por isso. Mas se não tem, começa a ter essa boa prática da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o propósito de jejum. Abra lá em Isaías 58. Todos abriram? Isaías 58, versículo 3, assim, dizendo, porque jejuamos nós, se tu não atentas para isso, para que afligimos ou nos humilhamos a nossa alma e tu não sabes, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Amém? Aqui, este jejum, Deus estava a recriminar, ou seja, ele não aceitava o jejum deste povo. E porquê? Nós vamos ver o porquê. O versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dares punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Amém? Então, o que é que eles jejuavam? Eles jejuavam, faziam tudo como mandava a lei, se vestiam de saco, de cinza, se humilhavam, mas Deus diz, olha, não é esse o jejum que escolhi. Não foi, eu não aceito esse jejum, porque vós querendes esse jejum, mas é para agradar a vós. Porque o jejum, irmãos, é para agradar a Deus. Diga assim, pô, irmão, jejum é para agradar a Deus, não é para agradar a nós. Amém? O jejum é para agradar a Deus. Mas Deus, nesta passagem,
não se agradava, porque eles faziam para que ele visse, e eles faziam para quê? Para contendas ou conflitos. E noutra versão, na NVI, tem para rixas, para socos e outras coisas mais. Eu até vou abrir aqui no meu telemóvel, tenho essa versão. Amém? Diz assim o versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não o viste. Porque nos humilhaste e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Nesta versão, irmãos. E exploram os seus empregados. O que quer dizer isso? Enquanto os seus senhores que tinham as suas lojas, o seu comércio, os seus senhores jejuavam e deixavam os empregados lá a trabalhar, em vez de dispensar os empregados, só estavam a ver só o seu lucro, mais nada. E como é que Deus podia aceitar este jejum? Amém? Vamos continuar. Versículo 4. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em conflitos ou brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Ou seja, não era este jejum que agradava a Deus. Ou seja, estar a jejuar e de repente entrar num conflito, a meio do jejum entrar no conflito, esse jejum não é aceito por Deus. Amém? Ou seja, ou se você estar a jejuar e fazer outra coisa qualquer, ou cometer um pecado aqui e acolá, este não é jejuar, e depois Deus perdoa-me isto, aquilo, não. Deus não aceita esse jejum. E vamos ver, irmãos, qual é o jejum que Deus aceita. O versículo 5. Antes de continuar, será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam jejum, o dia aceitável do Senhor? Eles falam apenas um dia, irmãos, porque não havia, eles não tinham aquele dia que era o dia da expiação, que eu falei, está lá em Levítico. E eles, vocês, será que não aguentam nem um dia jejuar e já estejam em conflito com alguém, a falar mal de alguém, a falar do irmão ou da irmã da igreja, disto e daquilo? É esse jejum que escolhi, não é esse eu não aceito. Mas então, ele continua o versículo 6, irmãos. O jejum que desejo, ou que Deus quer, diz assim, ele a falar, através do profeta Isaías, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu, o que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Estão a ver o jejum que Deus se agrada, irmãos? Olhe para a sua Bíblia. Aí sim, diga assim, aí sim, versículo 8, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículo 9, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador ou apontar do dedo e a falsidade ao falar. Amém? Então, a obra é esse, irmãos, jejum que Deus se agrada. É nós fazermos aquilo que traz na palavra de Deus, ajudar o próximo, não apontar, irmãos, o dedo, como diz aqui. E então a cura apressadamente brotará. Imagine, se nós estivermos enfermos naquela altura, a cura vai vir sobre a nossa vida. Porque, irmãos, nós não vamos estender o dedo, falar a vaidade, falsamente vaidade, irmãos. Este é o jejum que Deus deseja para cada um de nós.
Ele recriminava o povo antigo, o povo do Antigo Testamento, irmãos, porque eles faziam um jejum. Ele colocava-se em posição de jejuar, se humilhavam, mas era para se agradar a eles próprios. O jejum, irmãos, é nós abstermos de algum tipo de alimento ou de alguma coisa que nos prende muitas vezes, que nos impede ou que é empecilho para a nossa vida espiritual. Os irmãos entenderam? Este é o jejum espiritual que Deus se agrada sobre a nossa vida. Amém? E nesta hora nós vamos nos colocar de pé. E só estou quase a mesmo a terminar. E diz assim o versículo 10. Ainda não tinha terminado, mas podes se colocar de pé. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém? Então vamos ajudar alguém, vamos com aquele intuito de amor ao próximo, como Jesus assim o diz na palavra, para fazermos a prática da palavra de Deus. Este funciona como jejum, irmãos. Este é o jejum que Deus se agrada sobre a nossa vida. Amém? É nós fazemos um jejum sincero, um jejum com um propósito definido, um tempo definido e um tipo definido. Escolher um tipo de jejum. Vocês sabem que há 3 tipos, pelo menos aqueles que eu conheço. Amém? Não é como alguém aí na internet, qual é o tipo de jejum? Ia lá, olha, tem jejum deste, jejum daquilo, intermitente, essas coisas todas. Não. Vocês querem saber acerca do jejum, irmãos? Você fala com os pastores acerca disso, certamente vão direcioná-los da melhor forma, através da palavra de Deus. Estamos aqui para isso, irmãos, para orientar. E o Espírito Santo vai dar sabedoria a cada um de vocês para que possam praticar esse jejum de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta hora. Amém? Vamos orar. Depois, oportunamente, terei a segunda parte, que é um bocadinho ainda mais extensa, mas eu prometo fazer um resumo. Amém? No estudo bíblico, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nesta hora vamos orar. Senhor Deus, nesta hora eu quero te louvar e agradecer, Pai, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ó Deus, que esse tema, Senhor, traga às nossas vidas, Senhor, também, ó Deus, bênção para cada um de nós, Senhor, e que nós possamos, cada um de nós possamos, Senhor, ó Deus, praticar a Tua palavra, Pai, e nesta área, Pai, do jejum e da oração, Senhor, que sejamos, Senhor, ó Deus, vidas, Pai, que oram, que jejuam, Senhor, pela Tua obra, que jejuam, Pai, quando houver uma campanha, Senhor, que jejuam por outras vidas, pelas salvações, Senhor, por libertações, Senhor, ó, por vidas, Senhor, ganhas para Ti, no nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo, Senhor, vem até a cada um, Senhor, e oriente da melhor forma, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e dá sabedoria a cada um, Senhor, para, Senhor, dar, Senhor, o conhecimento da Tua verdadeira palavra, porque a Tua palavra diz, Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que para nós prosseguirmos e seguirmos em conhecer ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu te louvo por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, com som de trombetas, harpas e tamborins. Louve-o com danças, voltas e salteios. Quero-te adorar por tudo aquilo que és. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, com som de trombetas, harpas e tamborins.
Amém? Diz assim ao teu irmão de sair: Deus é muito bom. Aqui na Igreja Batista da Paz de Felgueiras somos mais que 4 paredes. Não importa onde tu estás no mundo, onde tu estás em Portugal, vem e acompanha-nos. Podes-nos acompanhar através do Facebook, do nosso canal do YouTube, Igreja Batista da Paz de Felgueiras, e também no Instagram. O nosso canal do YouTube faz subscrição, coloca no sininho e coloca gosto nos nossos vídeos para poderes receber as nossas notificações, haver mais aqui uma interação entre nós. Também coloca gosto e comenta no nosso Facebook, faz os teus pedidos de orações, diz de onde é que tu és, se gostas, se não gostas, partilha os teus pensamentos, vamos crescer juntos. Também no Instagram faz gosto, compartilha com toda a gente e guarda, que é para tu te lembrares mais tarde. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa família. Vem e acompanha-nos. Olá, boa noite, eu chamo-me Gabriel Furtado, faço parte do Ministério de Jovens e quero vos convidar para estar connosco todas as sextas-feiras, a partir das 8h30, através da Via Zoom. Foi a maneira que nós encontramos para estar todos reunidos, partilhar daquilo que Deus tem partilhado com cada um, já que a distância tem nos impedido de estarmos juntos, mas nós achamos que essa é a maneira que Deus colocou, devido às circunstâncias, estamos reunidos. Por isso eu quero vos convidar a fazer parte desse projeto, a fazer parte desse ministério, dessa reunião, que no intuito é crescermos uns com os outros e também não deixar que esse momento que estamos a passar também desfaleça a nossa fé e também nós venhamos a nos perder. Por isso convido-vos a fazer parte às 8h30, às sextas-feiras, via Zoom. As informações vão estar aqui algures, por isso conto convosco, que Deus os abençoe e rica bênção para todos. Amém.